Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. É um prazer ter você aqui com a gente no nosso segundo programa RHF Talentos Gestão em Foco, onde pessoas certas e desenvolvidas constroem resultados reais. Aqui a gente vai falar sobre pessoas, liderança, gestão, negócios, sempre com foco em resultados reais para empresas. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante que impacta o negócio diretamente, que é a contratação das pessoas, né? A contratação aí desses profissionais dentro das empresas. E o que eu vejo muito hoje é o gestor ou a liderança cometendo alguns erros que a gente vai comentar agora com vocês. Bom, a primeira coisa quando você vai contratar, você precisa perguntar: essa vaga é para uma substituição? Esse colaborador, ele vai substituir alguém dentro da minha empresa? É um aumento de equipe? Qual que é o objetivo dessa vaga? A segunda pergunta é: esse profissional, ele vai fazer o que dentro da minha empresa? Ele vai só executar? Ele vai ser um assistente? Ele vai pensar sobre decisões? Ele vai decidir decisões? A terceira pergunta é: qual problema essa vaga resolve hoje aqui na minha empresa? E o erro mais comum que eu vejo quando eu falo com empresários é que normalmente ele pede para mim: Elaine, eu quero um profissional que já venha completo. E sempre eu falo, né? Não existe colaborador completo, não existe candidato completo. Existe um candidato com competência técnica. E muitas vezes ele vai entrar na sua empresa e ele vai ter que aprender como funciona a sua cultura, o seu dia a dia, o modo de ser desenvolvido, o que ele vai fazer aí, quais são as pessoas que trabalham com ele no dia a dia. E outra coisa bem importante que eu gosto sempre de trazer é o seguinte: os colaboradores, os funcionários, eles não se demitem de CNPJs, eles se demitem de CPF. E normalmente esse CPF pode ser um líder ou até mesmo um colega de trabalho. Hoje, uma vaga mal definida, ela vai atrair pessoas erradas para sua empresa. Então você primeiramente precisa definir, né? Quais as competências técnicas dessa vaga, quais são os comportamentos que esse candidato ele precisa vir aqui para a minha empresa. Isso precisa estar definido. Por que é importante isso? Porque quando ele chegar na sua empresa, logo na entrevista você vai precisar alinhar as expectativas. Olha, aqui na minha empresa isso é inegociável. Aqui na minha empresa isso pode, isso não pode. Porque esse candidato, logo na entrevista, ele já vai olhar e falar: não, essa vaga é para mim. Então ele já vai começar ali dentro da sua empresa já sabendo o que pode e o que não pode. E o que eu vejo hoje dentro das empresas é a falta dessa clareza quando esse candidato vai iniciar dentro da empresa. Não tem um regulamento interno, normalmente é falado, né? Olha, aqui você não vai poder fazer isso, não vai poder usar o celular. E normalmente as pessoas vão esquecendo isso no dia a dia. E quando você tem um regulamento interno, normas claras do que pode, do que não pode, para o colaborador, para o funcionário, né, que está ali no dia a dia, isso significa clareza. E outra coisa importante que é muito importante definir aí na sua empresa, na contratação, é qual o nível técnico desse profissional que você quer contratar. Esse profissional ele é júnior, esse profissional ele vai ser um pleno, esse profissional ele vai ser um sênior, né? O que ele vai ser e o que ele vai fazer na sua empresa. Elaine, mas o que é um profissional júnior? O júnior, gente, ele pode ser um candidato que ele está ali fazendo uma faculdade, ele está em formação, ou até mesmo terminou a faculdade e está iniciando no mercado de trabalho. Ele apenas executa tarefas. Ele vai precisar de muita orientação, constante aprendizado. E ele vai aprender normalmente fazendo. Ele ainda não tem repertório, ele não vai saber muito pensar as estratégias para tomada de decisão. Ele não vai saber ali decidir coisas. Você vai ter que cobrar ele com uma maturidade menor do que você cobra hoje um funcionário que já está ali dentro da função 3, 4, 5 anos. Por quê? Porque se você já começa a cobrar esse funcionário que ele só executa, que ele está aprendendo, vai causar uma frustração para ele.
E não só para ele, mas para você também, gestor líder. O colaborador ou um profissional pleno é o profissional que já entende do processo. Normalmente ele está ali na função 2 anos, 3 anos, ele executa essa função com autonomia, ele já consegue resolver problemas no dia a dia e começa já a sugerir melhorias no processo. Eu tenho certeza que você aí dentro da sua empresa, você deve ter um funcionário assim, que consegue sentar com você, alinhar algumas estratégias, falar para você, olha, a gente precisa melhorar isso, a gente precisa contratar aquilo. Esse colaborador, o líder, não precisa explicar tudo para ele, mas ainda ele necessita de direcionamento, porque ainda ele vai precisar ali de clareza em algumas tarefas. Existe aquele colaborador que é o colaborador sênior. O sênior, ele pensa antes, né, do problema acontecer, ele antecipa os riscos, ele toma decisões, ele desenvolve pessoas, ele atua como braço direito da liderança. Eu costumo sempre dizer que, normalmente, o colaborador, quando ele está nesse perfil ali, né, nesse nível de sênior, é onde ele pode ser promovido para ser líder. E aqui é um cuidado também, né? Nem sempre um bom profissional, ele vai ser um bom líder. Aqui a gente precisa olhar com muita clareza para esse profissional. E quando a empresa contrata um sênior e trata esse sênior como operacional, essa pessoa ela vai se desmotivar muito rápido. Porque ela entrou na empresa, ela já sabe tomar decisões. Ela é uma pessoa estratégica. Muitas das vezes esse sênior ele já fez uma pós-graduação ou está fazendo. Então o nível de maturidade dentro da empresa é bem diferente do júnior. E outra coisa que eu costumo falar para os meus clientes é sobre a maturidade realmente desses colaboradores. Você aí dentro da sua empresa, você deve ter o bebê, né? Aquele que está caminhando com você. E eu não falo bebê tanto de idade não, às vezes é de comportamento, né? De maturidade. Você vai ter a criança que você vai precisar estar sempre direcionando. Você tem o adolescente, que esse adolescente ele precisa de direcionamento. E você vai ter o adulto, que o adulto a gente faz o que com ele? Dá feedback. Então, dentro da sua empresa, você deve ter todos os níveis. E a gente precisa ter uma liderança que entende da maturidade e tratar esses colaboradores dentro do nível e do comportamento que ele está aí na sua empresa. Ok, chegamos na contratação, contratamos esse colaborador, e aí? O que acontece então? Aqui a gente precisa trabalhar o desenvolvimento dele, que a gente chama aí de integração, de onboarding, e contratar a gente não é o fim. Hoje eu ouço muitas das vezes o gestor ou o líder contratar os colaboradores e falar assim, tá, agora você faz aí, aprende aí. Não, ele precisa de direcionamento, principalmente nos 30, 60, 90 dias que vai dizer se esse colaborador ele vai ficar aí na sua empresa. Eu vou contar algo para vocês aqui muito importante, para ficar aí de alerta para você, gestor. Algo bem importante para que você também tenha ciência na contratação desses candidatos para futuros colaboradores aí na sua empresa. Será que o que você colocou lá na vaga, que é para ele fazer, é exatamente isso que ele está desempenhando na sua empresa? Porque nós já tivemos situações aqui em que a empresa passa para a gente algumas atividades que esse colaborador vai desempenhar durante o dia, semanas, meses, e ao chegar na empresa, as atividades são totalmente diferentes. Ou seja, a empresa começa a passar para eles mais responsabilidade, começa a passar para ele tarefas diferentes, e muitas das vezes ele nem sabe fazer essas tarefas. E aí ele vai começar a ser cobrado sobre elas. E isso vai gerar aí um descontentamento desse candidato. E pode ser que ele não vai nem ficar aí nos 30, 45 dias aí dentro da sua empresa. Então, quando alguém entra dentro da sua empresa, você precisa realmente cumprir com o combinado. Por isso que eu falo, alinhar expectativas é clareza, é desenvolvimento. Então, quando alguém entra na sua empresa, ele vai precisar saber como é a sua cultura, as rotinas, as regras, quais são as expectativas e responsabilidades, o que você espera desse colaborador na primeira semana, nos 15 dias, nos 30 dias e após os 60 dias, o que você espera dele? Fez os 90 dias ali, você efetivou esse colaborador, e aí? E agora? Quais são os próximos passos, né? E muitas empresas dizem, qualquer dúvida é só perguntar.
E depois reclama se esse colaborador pergunta demais. E se ele erra, começa a falar, ele faz tudo errado. Mas será que você, líder, você, gestor, está orientando de forma corretamente esses candidatos? Mas Elaine, eu não sei desenvolver, eu não sei treinar. Então, se você, gestor, não sabe, alguém dentro da sua empresa precisa treinar esses novos colaboradores. Porque, como eu falei para vocês, os primeiros 30, 60, 90 dias é que vai ditar se esse candidato ele vai ficar aí dentro da sua empresa. E sem o onboarding, o colaborador, gente, aprende errando. E isso custa tempo, dinheiro e um desgaste para você aí dentro da empresa. Tá, contratei, fiz o onboarding, fiz a integração. É só isso, Elaine? Não. Começa também todo o desenvolvimento desse colaborador. É aí que segura as pessoas. Eu sempre costumo falar, quando a gente vai abrir uma vaga com o nosso cliente, eu sempre pergunto, você tem concorrente? E esse cliente ele vai falar, tenho muitos concorrentes. Às vezes tem 5, 6, dependendo do nicho. E aí eu sempre pergunto, qual que é o seu diferencial? Porque esse candidato vai escolher a sua empresa e não o seu concorrente para trabalhar. E aí eu já ouvi, mas aqui a gente paga em dia, mas isso é obrigação. Mas aqui a gente faz isso, ok? A gente tem um clima organizacional legal, a gente tem um ambiente legal para trabalhar. Isso é o mínimo. Quais são os benefícios que você oferece para esse colaborador? Qual o seu diferencial? Porque antigamente, vocês devem concordar comigo, antigamente a empresa ela podia escolher os funcionários. Às vezes tinha lá 3, 4, 5 pessoas querendo trabalhar para ele e ele escolher. Hoje, a mão de obra está bem escassa e normalmente quem escolhe a empresa hoje é o próprio candidato. A gente vê isso todos os dias. Candidatos deixando de querer trabalhar em certas empresas porque conhece o clima que é ruim, conhece a rotina daquela empresa e não se identifica. E aí, às vezes, começa até a trabalhar na empresa, daqui 30, 45 dias pede para sair, porque não se identificou com a cultura. Então, o que você tem de diferente aí dentro da sua empresa para você oferecer para as pessoas hoje? Eu acabei de visitar um cliente, né? E ele falou assim, ela, a gestora, a gente está querendo trazer coisas diferentes para a equipe, a gente vai trazer o Gympass, a gente vai trazer outros benefícios. Então, o que você está levando de diferente para o seu time, para reter essas pessoas boas? Porque, gente, as pessoas não saem apenas por salário da empresa. Ela sai por falta de perspectiva de crescimento, pelo clima ruim, pelo ambiente seu hostil. Muitas das vezes a gente hoje vem falando muito, né, de liderança tóxica. E o desenvolvimento, gente, é primordial. É o feedback, é o acompanhamento, é a orientação que você dá, é a conversa sobre crescimento. É você entender, de líder e gestor, que o feedback é ouro em pó. É chamar aquele funcionário e olhar para ele com um olhar de empatia, entender o teu processo, entender onde ele está com dificuldade e você desenvolver ele. Onde ele está com dificuldade? Será que é mais na técnica? Será que é no comportamento? E começar ali a alinhar as expectativas para os próximos passos. E algo bem importante, se esse colaborador ele não vê futuro na sua empresa, ele vai começar a procurar fora. Isso é natural. Treinar, gente, dá trabalho, mas não treinar também dá trabalho. Então você precisa escolher aí qual é o trabalho que você quer ter. Treinar as pessoas e elas ficarem na sua empresa ou você não treinar. E às vezes eu ouço muito, Elaine, mas e se eu treinar as pessoas e elas saírem da minha empresa? E aí eu sempre falo, mas se você não treinar e elas ficarem, como que fica aí o seu ambiente de trabalho? E hoje o que eu mais ouço é, Elaine, ninguém quer trabalhar, principalmente essa geração. Gente, eu posso provar para vocês que ainda tem muitas pessoas dentro dessa geração que querem sim trabalhar. Tem uma empresa que nós fizemos uma contratação, agora no final do ano, em dezembro, onde foram contratados 4 colaboradores, todos dessa geração nova, entre 21 e 23 anos. Pessoas ótimas, candidatos excelentes, que já tiveram ali experiências em outros lugares e estão buscando o quê? Significado do trabalho. Né? O que aquela empresa ela tem para me oferecer? Essa geração busca significado, busca propósito. Então, qual é o propósito que essa empresa ela me propõe? O que ela vai agregar?
que é o que essa geração busca. A geração mudou. Como eu falei, antigamente os empresários escolhiam os candidatos, né? Tinha ali 3, 4, 5 opções. Hoje não. Hoje é o candidato que escolhe a empresa, né? E vai continuar sendo assim. A contratação vai continuar sendo assim, né? E a tendência é vir novas gerações aí. Então, o que eu vou fazer em 2026 para mudar esse cenário da minha empresa? O que eu vou colocar hoje? O que deu certo, o que não deu errado em 2025, que eu pretendo mudar em 2026? Porque se você não mudar nada no seu time, se você não mudar nada aí dentro da sua empresa, a sua empresa vai continuar a mesma coisa. E esse ano nós temos um desafio, né? Vários desafios. Mas aqui eu vou falar de gestão. A gente tem ali a NR1, que em maio vai começar a mutar aí, vai atuar as empresas, né? O que é a NR1? Vai começar a olhar o ambiente onde o seu colaborador está inserido. Onde ele está inserido? Como que é a comunicação aí? Como que é o desenvolvimento? Como que é a pressão dentro da sua empresa? E isso vai ser divisor de águas, né? Aquela empresa que já está desenvolvendo, que está treinando a liderança, que treina a equipe, que traz uma comunicação clara, que não lida muito ali a pressão dia a dia, né? Faz feedbacks, mostra aí realmente como tem que ser desenvolvido, vai ser a diferença, vai ser divisor de águas. Isso, gente, não é falta de comprometimento, você precisa mudar a mentalidade, ter um comprometimento com a sua empresa, com a sua equipe, porque daqui a pouco você vai perder a sua equipe para a concorrência, você precisa trazer um diferencial. E a empresa que não se adaptar a essa nova geração, essa nova mudança, vai viver contratando, demitindo, contratando, demitindo. E hoje é importante você reter quem você tem. Vou trazer uma informação muito importante que talvez você não tenha conhecimento. Você sabia que 100% da sua equipe aí, né, na tua empresa, de 100%, 20% é engajado. 60% está dentro do neutro. E 20% é uma equipe totalmente desengajada. E o que eu vejo hoje na prática? As empresas, elas se concentram nos funcionários desengajados e esquece ali quem está entregando, quem está fazendo, e esquece os 60% que está neutro e fica focando naquelas maçãs podres que a gente fala, né? E aí, aquele funcionário que ele está entregando, que ele veste realmente a camisa, ele é esquecido. E muitas das vezes ele olha para esse cenário e para todo esse processo e diz o seguinte: mas a empresa não está olhando para o meu desenvolvimento, eu faço, não sou reconhecido. A pessoa ali está ali, faz coisa errada e ela ainda está aqui. Então eu vou deixar, né, de produzir, vou começar a não cumprir as regras, e é onde a empresa, o gestor, né, a liderança começa a perder a mão dessa equipe. Então hoje, ao invés de você ficar olhando ali para quem não te traz resultado, olha para quem traz resultado. Olha para esses 60% ali que tá os neutros, para tomar cuidado para que eles não caiam ali realmente aquela turminha do desengajados. E esse desengajados aqui começa a colocar numa matriz aí de desenvolvimento dentro da sua empresa. Será que compensa eu ficar com essas pessoas? Hoje eu estava conversando com uma empresária e ela me trouxe o seguinte: Elaine, em novembro, nós aqui, 2 pessoas da equipe pediu para sair. E depois que essas pessoas saíram, mudou o ambiente da empresa. Por quê? Porque elas eram muito boas tecnicamente, porém o comportamento acabava desmotivando os demais. Ou seja, é aqueles 20% desengajado. Então você, gestor líder, olha para quem entrega, recompensa a sua equipe, elogia a sua equipe e olha para esses neutros para que eles também não fiquem ali na porcentagem dos desengajados. Isso é muito importante. Porque pessoas certas, gente, vão trazer resultados reais para sua empresa, né? E para encerrar o nosso bate-papo de hoje, eu quero deixar aqui uma reflexão para você. Olha para a sua equipe. Como está a sua equipe? Como você fechou o seu time em 2025? É dessa forma que você quer trazer para 2026? Ou você quer trazer coisas novas para sua empresa? Você quer começar de uma forma diferente, com resultados diferentes? Olha para sua empresa. Recrutamento e seleção não é custo, é estratégia. E demissão também é estratégia. O onboarding é responsabilidade da empresa.
é desenvolvimento que vai sustentar os seus resultados. Hoje, a sua empresa prepara pessoas ou apenas apaga incêndio? Pensa nisso. E hoje, esse foi o nosso bate-papo da RHF Talentos, Pessoas e Resultados, onde pessoas certas constroem resultados reais. E se esse tema aí fez sentido para você, gestor, líder, entre em contato com a gente pelo telefone 18 981 68 6522. Siga a gente nas redes sociais e até o próximo programa. Muito obrigada, fiquem com Deus.